Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Você já se perguntou o que realmente acontece com aqueles que te prejudicaram? E se eu te dissesse que o universo não deixa nada passar em branco e que mais cedo ou mais tarde a justiça divina será feita? Acredite, o que vai, volta, e de forma ainda mais poderosa. A pergunta não é se isso acontecerá, mas quando. Imagine agora que enquanto você assiste a este vídeo, as consequências das escolhas de quem te feriu já estão em movimento. O que eles plantaram está prestes a ser colhido, e o ciclo do karma, tão inevitável quanto o nascer do sol, está se fechando. Está preparado para entender como isso afeta diretamente a sua vida? O tema de hoje é algo que pode transformar completamente a sua perspectiva: karma e justiça divina. Se você sente que as injustiças ficaram impunes, saiba que Deus está no controle, equilibrando todas as ações. E o que parecia esquecido, na verdade, está apenas esperando o momento certo para se manifestar. Fique atento, porque entender esse processo pode mudar o rumo da sua vida. Neste vídeo, você descobrirá como confiar no plano de Deus e nas forças espirituais que já estão agindo por você. Está pronto para enxergar o retorno inevitável das escolhas? Quando pensamos em justiça divina, muitas vezes imaginamos um equilíbrio imediato. Mas a verdade é que o tempo de Deus não é o nosso. O karma, uma ideia antiga que transcende culturas, é o reflexo de um princípio espiritual imutável. Tudo o que fazemos, de bom ou ruim, volta para nós em algum momento. Na Bíblia, isso é claro. O que o homem semear, isso também ceifará. O que poucos percebem é que, enquanto o mundo parece injusto, Deus está sempre observando e garantindo que tudo se alinhe conforme suas leis. Você já passou por situações em que sentiu que as pessoas que te prejudicaram nunca enfrentaram as consequências? Esse sentimento de impotência é comum, mas ele não reflete a verdade espiritual. As ações têm repercussões, e mesmo que não vejamos de imediato, Deus já começou a trabalhar na justiça. A lei do retorno não falha, e aqueles que agiram com maldade, mais cedo ou mais tarde, terão que colher o que plantaram. E o mais poderoso de tudo isso é que o karma age em silêncio. A justiça de Deus não precisa de plateia para ser eficaz. Muitas vezes, quando você menos espera, aqueles que tentaram te derrubar começam a enfrentar desafios que refletem suas próprias escolhas. E isso não é apenas para te consolar, mas para que você entenda que Deus cuida de tudo, mesmo quando você não vê. É importante lembrar que o foco não deve estar na vingança ou no desejo de ver a justiça acontecer de forma rápida. Isso só cria mais ansiedade e mantém sua energia presa no negativo. Confie no processo de Deus. O karma não é sobre punição imediata, mas sobre equilíbrio espiritual. Enquanto você se mantém firme na sua fé, as forças divinas estão trabalhando a seu favor. Portanto, se você se sente injustiçado, não perca a esperança. O que foi feito contra você será corrigido. Deus é justo, e sua justiça se manifesta de formas surpreendentes. À medida que você confia no plano divino, verá que aqueles que te fizeram mal não poderão escapar das consequências de suas ações. Você está protegido pela mão divina, e esse entendimento é o que te manterá forte. Ao longo da nossa caminhada espiritual, é comum enfrentarmos energias negativas que parecem nos rodear, mas já parou para pensar por quê? Justamente quando você está avançando, essas forças aparecem para tentar te derrubar. Quando você começa a brilhar, atrai tanto o bem quanto o mal. O progresso espiritual não passa despercebido, e é por isso que aqueles que caminham na luz enfrentam obstáculos maiores. O inimigo não persegue quem está parado. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Isso se aplica a todas as formas de negatividade que tentam nos desviar de nossa missão. Muitas vezes, essas energias chegam através de pessoas que estão ao nosso redor, sejam colegas de trabalho, amigos ou até familiares.
A inveja, o ciúme e a maldade disfarçada tentam minar sua confiança e seu propósito. Mas saiba que tudo isso faz parte de um processo maior de fortalecimento espiritual. O segredo para superar essas energias não está em retaliar ou se deixar contaminar pelo que vem de fora. É exatamente nesses momentos que você precisa se fortalecer internamente, manter a mente focada em Deus e não se deixar abalar. Lembre-se, quanto mais você avança, mais forte se torna a oposição. Isso é um sinal de que você está no caminho certo e as forças negativas não têm poder sobre você se você não permitir. É fundamental entender que as pessoas que agem com maldade são, na verdade, instrumentos usados para desviar sua atenção. Elas se aproveitam de momentos de vulnerabilidade para tentar te enfraquecer. Mas a sua proteção vem do alto. Deus está no controle de tudo, e nenhuma dessas energias pode te atingir se você estiver ancorado na fé. O karma também age sobre essas situações, e aqueles que te lançam negatividade, cedo ou tarde, colherão o que semearam. Então, quando você sentir que está sendo atacado por forças invisíveis ou por pessoas que não entendem o seu propósito, lembre-se de que você está protegido. Deus nunca abandona seus filhos, e quanto mais você confiar nele, mais essas energias perderão força sobre você. Seu foco deve estar no crescimento e na missão que Deus te deu, e nada pode te impedir de cumprir esse destino. Os desafios que enfrentamos na vida muitas vezes parecem obstáculos intransponíveis, mas já considerou que essas dificuldades podem ser, na verdade, testes divinos para fortalecer sua fé e refinar seu caráter? Deus nos permite passar por situações difíceis não para nos punir, mas para nos preparar para algo maior. Cada batalha vencida é um passo a mais na nossa jornada espiritual, moldando-nos para cumprir o propósito que Ele traçou para nós. A Bíblia está repleta de histórias de grandes homens e mulheres que enfrentaram provações antes de receberem suas bênçãos. José, por exemplo, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. No entanto, ele manteve sua fé e, no momento certo, Deus o elevou a uma posição de grande autoridade. Assim como José, seus desafios não são sinais de abandono, mas oportunidades para que você cresça e se torne mais forte. É importante enxergar cada dificuldade como um degrau para o seu desenvolvimento espiritual. Enquanto você enfrenta essas situações, sua resiliência é testada e seu entendimento da vida se aprofunda. A dor e o sofrimento não são permanentes. Eles são transitórios e, quando superados, trazem consigo uma nova perspectiva sobre quem você é e sobre o que é capaz de conquistar com a ajuda de Deus. Ao enfrentar esses desafios, é natural sentir-se fraco ou desmotivado. Mas é precisamente nesses momentos que você deve se apegar à sua fé. Deus não coloca fardos em nós que não possamos carregar, e cada vez que você supera uma provação, sai dela mais forte, mais preparado e com uma fé renovada. Lembre-se, os desafios não são o fim, mas um meio de aperfeiçoamento. Portanto, cada vez que a vida parecer dura, pergunte-se: o que Deus está me ensinando com isso? Ao adotar essa mentalidade, você começará a enxergar os obstáculos de outra forma. Eles deixam de ser barreiras e passam a ser oportunidades de crescimento. E quanto mais você cresce, mais perto está de cumprir o propósito que Deus te deu. Em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com pessoas ou situações que drenam nossa energia. Elas podem ser relacionamentos tóxicos, ambientes de trabalho prejudiciais, ou até mesmo amizades que já não nos fazem bem. Quando estamos em um processo de crescimento espiritual, essas influências se tornam ainda mais evidentes, porque o que antes parecia normal, agora interfere diretamente na nossa paz e na nossa conexão com Deus. A verdade é que, para avançar na jornada espiritual, precisamos aprender a nos distanciar de tudo aquilo que nos afasta do propósito divino. Isso pode significar cortar laços, deixar para trás situações confortáveis, mas que já não servem ao seu crescimento. Assim como uma planta precisa de solo fértil para florescer,
nós também precisamos de um ambiente saudável e positivo para prosperar espiritualmente. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de como Deus nos orienta a nos afastar do que é tóxico. Em 2 Coríntios 6,14 lemos: "Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos." Isso não se refere apenas a relações românticas, mas a qualquer tipo de relacionamento ou situação que nos desconecta da nossa fé e da nossa missão. Quando permitimos que essas influências permaneçam em nossas vidas, estamos comprometendo o que Deus tem preparado para nós. No entanto, afastar-se dessas influências não é fácil. Muitas vezes há uma forte ligação emocional ou até uma dependência que nos mantém presos. Mas é importante confiar que, ao abrir mão do que é prejudicial, estamos criando espaço para que Deus traga algo melhor. Ele nunca nos deixa desamparados, e ao deixarmos o que é tóxico para trás, abrimos caminho para bênçãos que estão por vir. Se você sente que algo ou alguém está sugando sua energia, é hora de refletir e pedir a Deus sabedoria para tomar decisões que honrem a sua fé e a sua missão. Confie que, ao se libertar do que não agrega mais, você estará mais perto de viver o propósito que Deus preparou para você. E lembre-se, deixar ir o que é tóxico é um ato de amor próprio e de confiança no plano divino. Perdoar quem nos feriu pode parecer impossível, especialmente quando as cicatrizes ainda estão presentes. No entanto, o perdão é um dos atos mais poderosos que podemos praticar em nossa jornada espiritual. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre o poder do perdão, como em Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou permitir que as pessoas continuem nos prejudicando, mas sim liberar o peso que carregamos em nosso coração. O perdão é um processo libertador. Quando mantemos rancor ou raiva, estamos nos prendendo ao passado e impedindo nosso próprio crescimento espiritual. Liberar essas emoções nos permite avançar com leveza e paz interior. Além disso, quando perdoamos, demonstramos confiança em Deus, reconhecendo que Ele é quem trará a verdadeira justiça. Não precisamos nos vingar ou carregar esse fardo. O karma e a justiça divina cuidam de tudo. Muitas vezes, acreditamos que perdoar é um sinal de fraqueza, mas na verdade, é um dos maiores atos de força espiritual. Quando perdoamos, mostramos que somos capazes de nos elevar acima da dor e confiar plenamente no plano de Deus. Não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo, mas que não deixaremos isso nos definir ou nos prender. O perdão nos liberta de carregar essa energia negativa. Ao liberar a mágoa, abrimos espaço para que a paz interior floresça. E essa paz é essencial para a nossa caminhada com Deus. Em Filipenses 4:7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz que vem do perdão e da confiança no divino é o que nos permite seguir em frente, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Portanto, se há alguém que você ainda não conseguiu perdoar, peça a Deus para te ajudar nesse processo. Não faça isso por eles, mas por você. Sua paz interior é preciosa e não deve ser sacrificada por sentimentos de rancor. Entregue a justiça a Deus e siga em frente, sabendo que Ele está no controle de tudo. O perdão é um presente que você dá a si mesmo, abrindo caminho para uma vida mais leve e cheia de bênçãos. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos para enfrentar adversidades. Ela nos conecta diretamente com Deus, nos fortalece e nos dá clareza para lidar com os desafios que aparecem em nosso caminho. Na Bíblia, encontramos inúmeras passagens que nos ensinam sobre o poder transformador da oração, como em Filipenses 4:6. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças." Quando estamos cercados por negatividade, seja através de pessoas ou situações difíceis, a oração é o nosso refúgio. Ao orar, não estamos apenas pedindo por ajuda,
mas reafirmando nossa fé em que Deus já está no controle de tudo. Através da oração, entregamos nossas preocupações e permitimos que Deus trabalhe em nosso favor, nos guiando e protegendo de influências negativas. Em momentos de fraqueza, é comum sentir-se perdido ou sem saída. Nessas horas, a oração nos dá forças renovadas e nos lembra que não estamos sozinhos. Muitas vezes, esquecemos o quão acessível é esse recurso espiritual. Não importa onde estamos ou o que estamos enfrentando, a conexão com Deus está sempre ao nosso alcance. A oração nos dá coragem para enfrentar o que antes parecia insuperável. Além de ser uma fonte de força, a oração também é uma forma de nos alinhar com o plano divino. Quando oramos, não apenas pedimos, mas também recebemos insights e respostas que vêm diretamente de Deus. É através dessa comunicação constante que conseguimos ver com mais clareza o que precisa ser feito e como podemos enfrentar cada situação com sabedoria. A oração não muda apenas nossas circunstâncias, ela nos transforma internamente. Por isso, quando sentir que as dificuldades estão te sobrecarregando, ore. Faça disso um hábito diário, uma forma de renovar suas forças e alinhar seu espírito com a vontade de Deus. Quanto mais você se apega à oração, mais forte você se torna diante das adversidades. Deus está sempre pronto para ouvir e agir em seu favor, mas é através da oração que permitimos que sua graça se manifeste em nossas vidas de forma poderosa. Muitas vezes, as provações que enfrentamos parecem ser castigos ou obstáculos que dificultam nossa caminhada. Mas e se, na verdade, essas dificuldades fossem ferramentas divinas para nos preparar para algo maior? Deus permite que passemos por momentos de adversidade não para nos enfraquecer, mas para nos moldar e fortalecer. Cada desafio que surge em nossa vida é uma oportunidade de crescimento espiritual e de aproximação com o propósito que Ele tem para nós. A Bíblia nos ensina que Deus tem um propósito para tudo. Em Romanos 8:28 lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo quando enfrentamos tempos difíceis, devemos confiar que há um plano maior em ação. As provações que você enfrenta hoje podem estar te preparando para as bênçãos que virão amanhã. Quando olhamos para as grandes figuras bíblicas, vemos que muitos deles passaram por provações intensas antes de realizarem grandes feitos. Jó, por exemplo, foi testado ao extremo, mas sua fé nunca vacilou. Ele sabia que Deus estava no controle e, por isso, foi recompensado com o dobro do que havia perdido. Assim como Jó, precisamos confiar que nossas lutas estão nos preparando para algo maior que ainda está por vir. É durante as provações que o nosso caráter é moldado. Cada dificuldade nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre a vida. Deus usa esses momentos para nos refinar, remover o que não é necessário e nos deixar prontos para cumprir a missão que Ele nos deu. Portanto, ao invés de ver os desafios como obstáculos, encare-os como oportunidades para se tornar mais forte e mais próximo de Deus. Quando você passa a enxergar as provações como parte do plano divino, o desespero dá lugar à esperança. Você começa a perceber que Deus não te abandona nas dificuldades, mas caminha ao seu lado, te preparando para algo maior. Confie no processo, sabendo que cada batalha é uma etapa rumo ao cumprimento do seu propósito. E lembre-se, aqueles que são provados também são os que recebem as maiores bênçãos. A resiliência é uma das maiores virtudes que podemos desenvolver ao longo da nossa caminhada espiritual. Ser resiliente significa não apenas suportar as dificuldades, mas crescer com elas, aprendendo e se fortalecendo a cada desafio enfrentado. Em momentos de adversidade, é fácil se sentir derrotado, mas aqueles que permanecem firmes na fé conseguem transformar obstáculos em oportunidades de superação. A Bíblia nos lembra em Tiago 1:12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar, e cada dificuldade
é uma chance de mostrar nossa força espiritual. No entanto, essa força não vem apenas de nossa própria vontade, mas da fé que colocamos em Deus. A verdadeira resiliência vem da confiança de que, apesar dos momentos difíceis, estamos sendo guiados por um propósito maior. E essa certeza nos permite seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. A superação não é apenas sobre passar pelos problemas, mas sobre sair deles transformado, com uma nova visão sobre a vida e sobre si mesmo. Cada vez que você enfrenta uma provação, Deus está refinando seu caráter, moldando sua alma, para que você esteja preparado para as bênçãos que estão por vir. A superação espiritual é muito mais profunda do que uma simples vitória sobre os problemas. É a vitória sobre si mesmo, sobre seus medos e inseguranças. Durante esses momentos de dificuldade, você pode sentir que está sozinho, mas lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado. Ele vê a sua luta, conhece o seu coração e sabe da força que você carrega dentro de si. E é essa força que te impulsionará para superar qualquer desafio. Quanto mais você confiar em Deus e em seu próprio potencial, mais rápido as adversidades se transformarão em marcos de crescimento e transformação. Portanto, quando se deparar com situações que parecem insuportáveis, lembre-se de que você já possui tudo o que precisa para superá-las. A resiliência é a chave para a vitória, e cada vez que você se levanta diante de um desafio, está um passo mais próximo de cumprir o propósito que Deus reservou para você. Continue firme, sabendo que a superação é parte do caminho para a grandeza. Em meio às tempestades da vida, fazer a escolha consciente de viver em paz e gratidão pode parecer um desafio. No entanto, essa é uma das decisões mais transformadoras que podemos tomar em nossa jornada espiritual. A paz interior não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de confiar plenamente em Deus e em seu plano. Quando optamos por viver com um coração grato, independentemente das dificuldades, começamos a experimentar a verdadeira liberdade espiritual. A Bíblia nos lembra em Colossenses 3,15: "E a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos." A gratidão é uma força poderosa que transforma nosso modo de enxergar a vida. Mesmo em tempos de provação, há sempre algo pelo qual agradecer. Quando escolhemos focar nas bênçãos ao invés dos desafios, nossa perspectiva muda e nos tornamos mais receptivos às novas oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. A gratidão nos conecta diretamente à fonte de todas as bênçãos, nos lembrando que, mesmo nas dificuldades, Deus está conosco. Viver em paz é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Não significa que não enfrentaremos problemas, mas que podemos passar por eles com serenidade, sabendo que estamos protegidos e guiados. Essa paz, que ultrapassa todo o entendimento, é um presente divino para aqueles que mantêm sua fé firme, mesmo quando o mundo ao redor está em caos. Escolher a paz é um ato de fé e uma forma de nos alinharmos com o plano de Deus para a nossa vida. Quando cultivamos um coração grato e escolhemos a paz, começamos a perceber que muitas das lutas que travamos são internas. Muitas vezes, os desafios externos são reflexos de batalhas que precisamos enfrentar em nosso interior. Ao mantermos nosso foco em Deus e em suas promessas, começamos a dissipar o medo, a raiva e a ansiedade que tentam roubar nossa paz. A gratidão, por sua vez, é a chave que abre as portas para mais bênçãos e nos aproxima de viver uma vida em plenitude. Portanto, diante das dificuldades, escolha a paz. Escolha agradecer a Deus por cada pequena vitória, por cada oportunidade de crescer e por sua constante proteção. A gratidão e a paz são os alicerces de uma vida espiritual plena e abundante. Ao praticá-las, você estará cada vez mais alinhado com o propósito divino e preparado para enfrentar qualquer adversidade com serenidade e força. A vida é cheia de desafios, e um dos maiores é aprender a lidar com a negatividade ao nosso redor. Seja em casa, no trabalho ou nas relações pessoais, a escuridão tenta nos desviar do caminho da luz. No entanto,
A Bíblia nos ensina que Deus é luz e não há nele trevas. 1 João 1,5. E como filhos da luz, devemos refletir essa verdade em nossas vidas. Enfrentar a negatividade não significa entrar em confronto, mas sim responder com a força da luz divina que habita em nós. Quando você escolhe caminhar na luz, não há espaço para a escuridão prevalecer. As situações negativas e as pessoas que tentam te derrubar só terão poder sobre você se você permitir que isso aconteça. A fé em Deus é o seu escudo contra essas forças. A cada dia, ao buscar a presença divina e confiar no plano de Deus, você se fortalece e se torna impenetrável às influências negativas. A luz de Deus em você se torna sua maior arma contra qualquer adversidade. A melhor maneira de enfrentar a negatividade é com serenidade e confiança. A paz que vem da sua conexão com Deus é mais forte do que qualquer ataque que possa surgir. Em vez de revidar ou se deixar afetar, mantenha-se firme e lembre-se que Deus está no controle. Aqueles que tentam te prejudicar não podem ofuscar a luz que Deus colocou em seu coração. A sua força vem da sua fé, e essa força é inabalável. A negatividade, muitas vezes, é uma resposta ao brilho que você carrega. Quanto mais você avança espiritualmente, mais você desperta reações em quem não compreende o seu propósito. Mas isso não deve ser motivo de desânimo. Na verdade, é uma confirmação de que você está no caminho certo. Cada vez que você escolhe a luz, está se aproximando ainda mais do seu propósito divino e se distanciando das forças que tentam te puxar para baixo. Portanto, diante de qualquer negatividade, lembre-se: você carrega dentro de si a luz de Deus. Essa luz é maior do que qualquer escuridão ao seu redor. Confie que enquanto você se mantém firme na fé, nada pode te desviar do plano divino. Continue avançando, brilhando e deixando que a sua luz mostre o caminho para aqueles que ainda estão presos na escuridão. Deus é sua luz e sua salvação, e com Ele ao seu lado, você nunca estará sozinho. Ao longo da vida, somos constantemente confrontados com situações onde o mal parece prevalecer. Vemos pessoas que praticam injustiças, espalham negatividade e aparentemente saem ilesas. No entanto, a justiça divina é infalível e, embora o retorno dessas ações possa demorar, ele sempre acontece. A Bíblia nos garante em Provérbios 22:8: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Este é o ciclo espiritual de que ninguém escapa. O que vai, volta. Quando você confia na justiça de Deus, não há necessidade de buscar vingança ou se desesperar com a aparente impunidade de quem te fez mal. Deus vê todas as ações e está sempre trabalhando nos bastidores. A sua parte é manter o foco na sua jornada espiritual, enquanto o universo ajusta as contas de acordo com a lei divina. Aqueles que te prejudicaram colherão as consequências das escolhas que fizeram, seja agora ou no tempo que Deus determinar. A justiça divina não é uma simples retribuição. É um processo profundo de aprendizado e correção. Muitas vezes, o retorno das ações é uma oportunidade de transformação para quem errou. Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas corrige, mas também oferece a chance de arrependimento. Para você que foi injustiçado, esse ciclo traz paz ao coração, pois sabe que não precisa carregar o peso da vingança. A justiça de Deus é perfeita e ela virá no tempo certo. É importante lembrar que, enquanto Deus cuida da justiça, você deve cuidar do seu coração. Não permita que o ressentimento ou a mágoa te afastem da paz que Deus quer para você. Confie que Ele está agindo e que nada passa despercebido aos seus olhos. O karma e a justiça divina não são sobre punição, mas sobre restauração e equilíbrio. E ao se manter firme em sua fé, você será sempre protegido dessas energias negativas. Assim, quando você perceber que aqueles que te prejudicaram estão enfrentando suas próprias consequências, lembre-se de que isso faz parte do processo divino de aprendizado. Confie em Deus para lidar com cada situação de acordo com sua justiça e continue avançando com fé.
A verdadeira vitória não está em ver a queda dos outros, mas em manter sua paz e seguir o caminho que Deus traçou para você. Superar os desafios da vida não é apenas uma questão de força pessoal, mas de fé. A fé é o pilar que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Nos momentos de maior dificuldade, é a fé em Deus que nos dá a certeza de que há um propósito maior por trás de cada provação. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É essa convicção, muitas vezes invisível aos olhos, que nos permite seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Ao enfrentar dificuldades, é comum sentir desânimo e querer desistir. Mas a verdadeira força não está em evitar os problemas, e sim em enfrentá-los de cabeça erguida, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. A fé nos dá a capacidade de ver além da dor momentânea e enxergar as oportunidades de crescimento que estão por vir. Ela nos lembra de que, em cada adversidade, há um aprendizado e uma chance de nos aproximarmos mais do nosso propósito divino. O caminho para a superação não é linear. Ele é cheio de altos e baixos, momentos de dúvida e de reflexão. Mas cada vez que você se levanta depois de uma queda, sua fé se fortalece e seu espírito se torna mais resiliente. A superação através da fé não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre encontrar propósito e significado nele. E ao fazer isso, você está se preparando para receber as bênçãos que Deus tem reservado para você. Deus não promete que não teremos problemas, mas nos garante que estará conosco em todas as batalhas. A fé nos dá essa certeza de que nunca estamos sozinhos e de que cada dificuldade que enfrentamos faz parte de um plano maior. Quando nos ancoramos em Deus, descobrimos que a superação não é apenas possível, mas inevitável. Com Ele ao nosso lado, nada pode nos parar. Portanto, quando você se deparar com momentos de dificuldade, lembre-se de que a fé é sua maior aliada. Confie em Deus e em seu plano para a sua vida. O caminho pode ser árduo, mas a recompensa da superação é muito maior do que qualquer sofrimento que você possa enfrentar. Continue acreditando, continue avançando, e você verá que, com a fé, é possível superar qualquer obstáculo. Ao longo deste vídeo, você pôde entender como o karma e a justiça divina operam silenciosamente, mas de forma implacável, ajustando as contas da vida. O que vai, definitivamente volta, e tudo o que você enfrentou até aqui tem um propósito maior no plano de Deus. É um lembrete de que você não está sozinho nas batalhas que enfrenta, pois o universo está sempre trabalhando a seu favor. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Como isso impacta a sua vida daqui para frente? Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. Além disso, se você está em busca de evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Juntos, estamos formando uma comunidade de fé, confiança e crescimento espiritual. Gostaria de saber a sua opinião. Como você enxerga a justiça divina em sua vida? Já passou por situações em que o karma pareceu agir a seu favor? Deixe seu comentário e me diga também qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua opinião é essencial para o nosso crescimento. Ao encerrar este vídeo, lembre-se de que não importa o que aconteça, você está protegido pela mão divina. Continue caminhando com fé, acreditando que a justiça de Deus está em ação, mesmo quando não vemos. E mais importante, siga com confiança, pois as bênçãos estão no caminho. Que você continue iluminado pela força divina e que a paz esteja sempre presente em sua jornada.